Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Bem-vindos a mais uma aula de eletricidade. Hoje a gente vai fechar nossa área aí de transformadores, né, que a gente despendeu algumas boas aulas nisso, né? Fenômenos magnéticos e transformadores, certo? E nós vamos finalizar então com transformadores ideais, aqui alguns exercícios e modelagens e também autotransformadores, que vai ser nosso último tópico em relação a isso, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver, as duas próximas aulas a gente vai ver motores e geradores, tá? Ainda fazendo um link com essa parte de trabalhos, né, magnéticos, tá? E força eletromotriz, então induzida, tá? E depois vamos fazer aí uma breve abordagem de eletrônica e depois instalações elétricas e encerrar a nossa disciplina, certo? Então, aproveitem a aula, tá? Espero que gostem e vamos lá, seguindo então. Então, bem objetivamente, pessoal, o objetivo da aula de hoje, né, é a gente apresentar então estratégias básicas para vocês fazerem modelagens, né, de circuitos envolvendo transformadores e autotransformadores ideais, certo? Então vamos ver aí quais são as similaridades, quais são as diferenças entre um e outro, né? E vamos fazer alguns exercíciozinhos, né, como sempre. Né? Então, tópicos, transformadores e autotransformadores ideais e resolução de exercícios, certo? Vamos lá, então. Então, falando em exercícios, né? A gente tem que corrigir o exercício da aula passada, certo? E vamos começar por ele aqui, então, tá? Então, lá na aula passada, né, eu dei esse exercício aqui para vocês desenvolverem, né? E no que consistia, né? Então, para o circuito abaixo, né, utilizando o equivalente em T, calcule I1, I2 e VO, certo? Então, a ideia é que vocês tenham um circuitinho lá, tá, acoplado magneticamente, tá? Nele é utilizada então uma fonte de tensão lá na entrada, tá? A gente vai ter uma resistência aqui, tá? Que pode ser encarada até como, né, se fosse uma perda lá do transformador, ou se fosse uma impedância ali, né, equivalente, que vai ser depois também influenciada aqui, né, pelo secundário e tal, e por essa indutância mútua, tá? Mas a gente tinha então esse valor aqui de 4 ohms, né, uma bobina lá no primário com um valor de J8, um valor de acoplamento de J1 ohms, né, bobina do secundário J5 e um resistor lá, né, de carga na saída lá do secundário com o valor de VO, certo? Então, com o valor de VO em cima dele, uma queda de tensão ali, um resistor de 10 ohms, certo? Que é justamente o VO que a gente quer calcular, né? Beleza. Então, algumas considerações, né, iniciais. Vejam o sentido dos pontos aqui, né, que estão cruzados, certo? Lembrem que tem quatro arranjos básicos, na verdade, né? Eles podem estar alinhados em cima ou embaixo e cruzados, né? Das duas formas aqui, certo? Geralmente, então, para resolver um circuito desses aqui, a gente, né, pegava e calculava aqui duas malhas separadas, né? E considerava, então, a influência dessa indutância mútua aqui, né? Do J1, né, e o I2 aqui também nesse J1, certo? Então, a parcela de 2 que influencia nesse circuito aqui, tá? Depois calculava lá aquela malha 2 também, né? Isso para achar I1, né? Depois calculava aquela malha 2 lá, né? Considerava esse valor de J1 aqui, a corrente 1 que passa, né? Que percorre esse primário aqui, né? Desse, podemos dizer, transformador aqui, tá? E E fazendo as malhas, então a gente chegaria, né, num sisteminha de duas equações, né? Substituiria ali I1 por I2, né? E acharia os valores dessas variáveis e poderia então calcular o VO tranquilamente, né?
através desse valor de I2 aqui, né? E multiplicando por aquela resistência, né? Lei de Ohm aqui, nada de novo, certo? Mas nesse circuito aqui, né? Como a gente estudou na aula passada, esses circuitinhos, essas representações equivalentes, né? Aqui então quero que vocês utilizem, né, esse equivalente em T para a resolução desse circuito, né? E vamos ver então como é que a gente pode fazer isso, certo? Bom, a gente pode, né, chegar nesse equivalente em T aqui, né, de uma forma muito fácil, né, muito simples, certo, pessoal? Só aplicando aquelas equações lá, né? Então, lembrem, né, que para achar o LA a gente tinha lá aquele L1 menos, né, o M, né, o L2 menos M, e o valor de LC também dado por M, certo? E aí a gente segue nisso aqui agora, né? Isso não muda. Reparem também que aqui a gente tem o valor de menos m, né, ao invés de m da equação original, em função, né, do sentido da corrente desses pontos cruzados aqui, tá, pessoal? Muitos exemplos que a gente fez antes lá para calcular esses equivalentes, então eles tinham os pontos alinhados, né, ou a corrente definida aqui no mesmo sentido, né, I1 e 2, certo? Então, como a gente tem essa configuração aqui, o nosso m ele fica com o valor negativo, tá? E bom, e resolvendo isso aqui, né, de forma bem simples, a gente chega então nesse circuito equivalente que representa, né, esses componentes aqui, né? Reparem então que a gente chega no valor de 9 Henry e 6 Henry, né, para esses componentes aqui de cima. E para o C a gente chega no valor de menos 1 Henry, né, pessoal? Claro que a gente não vai ter indutância negativa, tá? Mas quando a gente transforma isso aqui, né, para o domínio da frequência, né, faz aquele J, né, ômega, né, X, né, que pode ser indutância, né, ou capacitância lá, certo? A gente vai ficar com menos J, né? O que é menos J? É um capacitor no modelo, tá? Reparem que aqui também não foi dada a frequência angular, né? Então a gente não tem esse valor de ômega, tá? Mas que no nosso caso aqui realmente não nos importa, certo? Né? Sendo que ele é constante para todo o circuito, né? Isso não vem muito ao caso aqui. Poderia até deixar em evidência e tal, né? Mas realmente não importa agora, tá? Então a gente tem o nosso circuito equivalente lá, né? Lembrando que o capacitor apareceu aqui por a gente ter o valor negativo, né? Então o valor negativo nos configura o capacitor. Beleza, então pessoal, agora a gente tendo, né, esse nosso circuito equivalente, a gente pode calcular, né, utilizando então o teorema das malhas, né, que a gente já vem usando há muito tempo, né, os valores desse circuito aqui, tá, de corrente e de tensão. Então a gente analisa, né, uma malha de cada vez, certo? A gente vai ter então né, a influência do I2 nesse menos J1 aqui, certo? Vai ter essa série toda aqui, né, essa associação aqui em relação a I1, tá? E J6 aqui que é a nossa fonte, né, que tinha ângulo de 90, então a gente escreve em função de J, tá? Poderia deixar de forma fasorial também, não importa, tá? Na malha 2, né, a gente não tem uma tensão de alimentação lá, tem só as correntes passando ali, né, o I1 e o I2. Equacionamos isso aqui também, substituímos, tá? E a gente deve chegar então numa igualdade, né, como essa aqui, tá? Substituindo o I1 nessa equação aqui, ficando só em função de I2, certo? Então, se a gente jogar aqui com essas equações, né, a gente consegue chegar nesses valores aqui, certo? A gente consegue calcular I2 aqui de cima, né? E aí depois, né, retornando aquelas equações lá, certo? Calcular o valor de 1, tá?
Então, o I1 e I2 que a gente tinha, né, que o problema nos pedia para calcular, estão calculados e para o cálculo de VO, né, nos basta multiplicar, então, né, esse valor aqui de I2, certo? Pela resistência de 10 ohms, né? Reparem que esse valor aqui ele é negativo porque a corrente, né, está orientada dessa forma aqui, certo? Nesse sentido. Ahn, e isso aqui então vai nos dar uma tensão negativa ali, certo? Que a gente pode escrever aqui como menos J06, né? Ou 0,6, né? Ângulo aqui de menos 90 graus, volts, certo? Então esse aí foi o exercício da aula passada, né, pessoal? Veja que aqui tem um certo desenvolvimento um pouquinho diferente, né, de raciocínio, por isso eu deixei um exercício só para vocês poderem pensar e desenvolver bastante em cima dele, certo? Transformadores ideais, pessoal. Então a gente já comentou um pouco a respeito disso nas aulas anteriores, né? A gente já fez alguns exercícios ali, já, né? Exercitou alguns conceitos, né? Utilizou aqueles métodos lá de primeiro de analisar por malhas, depois fazendo, né, a, a reflexão, né, do secundário lá, calculando a impedância, né, de entrada, e aí calculando a corrente no primário, depois a corrente no secundário, aquele tipo de coisa, né. A gente já viu ali os circuitos equivalentes que a gente pode utilizar, então, para substituir, né, um transformador no circuito, certo? Pelo equivalente dele, né? E agora que a gente vai entrar então em transformadores ideais, tá? E aí a gente vai ver aqui umas outras análises também, certo? Então, qual a ideia, né, pessoal, de transformadores ideais, né? Como eu já comentei com vocês, né? Eles têm então uma características de não ter perda, né? Nesse elemento magnético ali que acopla, né, uma bobina magneticamente à outra, certo? Então, que acopla o primário, né, do transformador ao secundário do transformador, certo? E isso significa então que eles têm um acoplamento, o que a gente chama de acoplamento magnético perfeito, tá, pessoal? A gente tem então aquela razão do K lá, né? Que é justamente esse fator de acoplamento, né? Em 1, certo? Então ele é 100%, beleza? Então toda toda a carga, né, todo o fluxo, aquele que sai daquela primeira bobina, né, chega lá na segunda e vai gerar ali uma tensão e uma corrente induzida, né? Então o acoplamento ele é gerado por um material magnético de alta permeabilidade, né, capaz de acoplar os campos magnéticos gerados por todas as espiras em ambas as bobinas, certo? Então todas as espiras aqui desse primário, né, todo esse fluxo gerado por cada uma dessas bobinas será acoplado lá ao secundário, né? E a gente tem então essa transmissão, né, de energia aí perfeita, né? Certo? E basicamente, tá? Um transformador ideal, né, ele tem três principais características, né? Aqui. Então, as bobinas, né, em si, elas têm reatância muito alta, tá? Então, tanto L1, né, quanto L2, quanto o M ali, certo? Eles tendem ao infinito, né? Tem um fator de acoplamento unitário, né? Que é aquilo que eu já comentei ali, né? Então, esse fluxo gerado lá no primário, né? Ele acopla perfeitamente lá no secundário, tá? Então, tem esse acoplamento magnético de 100%, né? E também, né, a gente, né, não tem perdas, né, nem no primário e nem no secundário desse transformador, certo? O que isso equivale a falar o quê? Que não tem resistência ômica, certo?
nem no primário e nem no secundário, certo? Então o R1 e o R2, né, ambos são iguais a zero, certo? Beleza. Então a gente pode, né, considerar aquelas equações lá, né, que nos definiam, né, a, a tensão, né, ali em V1, né, e o quanto isso ia gerar de campo, né, de fluxo magnético lá, né, por essa constante aqui de N1, tá? Que está vinculada então ao número de bobinas. E também em V2, né, que a gente vai ter o mesmo efeito, né? Então vai ter aqui o fluxo também o N2 e tal. Então a gente vai ter aqui um fator N, certo? Que justamente é essa proporção, né, de N2 para N1, certo? Ou de V2 para V1, tá? E, e aqui vocês podem ver, né, que vocês vão ter aqui uma equivalência de potência, certo? E fazer esse V2 sobre V1 é a mesma coisa que fazer o I1 sobre o I2, certo? Então esse N aqui, né, ele também é igual a I1 sobre 2, né? Ou I2 sobre 1, né, igual a N1 por N2 é igual a 1 sobre N, certo? Sendo que esse N aqui, então, vai ser a razão, né, de transformação aqui, né, que a gente vai ter, certo? De rebaixamento de tensão, ou de elevação de tensão, né, ou rebaixamento de corrente, ou elevação de corrente, né? E isso vai se dar, então, né, numa proporção aqui de 1 para n, certo? Então, genericamente, é isso que acontece, tá? Esse valor de n aqui, tá? Ele também vai nos ajudar a classificar esse tipo de transformador, né? Como eu falei ali agora, tá? Então, como que isso acontece, né? Reparem que, teoricamente, né, esse valor de n aqui, tá? Ele varia lá, né, de menos infinito a mais infinito, certo? Dependendo aqui das características, né, de tensão e corrente, tá? De N1 e N2, certo? Reparem que a gente pode desenhar, né, o nosso transformador dessa forma aqui, né? E utilizar então, né, primeiro sentidos de corrente, né, como a gente já estava utilizando antes. Então a gente vai ter pode ter esses pontos aqui, né, alinhados, certo? Aqui e pode ter as correntes, né, ambas, né, se movendo aqui para a direita, ou uma indo para lá e a outra vindo, certo? Ou essa mesma situação das correntes aqui, mais com os pontos cruzados, né? Então pode ter isso aqui também, ou pode ter também as duas indo para lá, né? Como a gente tem aqui em cima, e os pontos cruzados também, né? E reparem que todo esse arranjo aqui, então ele vai nos dar uma configuração diferente, né? Em relação à corrente e os pontos aqui, né? Quando a gente quiser uma tensão induzida positiva ou negativa, né? Ou uma corrente positiva ou negativa. Então, essa razão de transformação, né, ela não só delimita aqui a amplitude, né, do sinal de saída, digamos assim, da tensão ou da magnitude da corrente lá, né, mas também o sentido, né? Então, em função dessa composição aqui de pontos e sentidos de corrente, né, e da razão entre N1 e N2, a gente pode então controlar, né, perfeitamente, dependendo da nossa abordagem aqui construtiva e de projeto do circuito também, né, o quanto que a gente quer, né, de tensão ou corrente, certo? E em qual sentido, né, a corrente ou, né, ou a polaridade da tensão ali, certo? Onde é que a gente quer o positivo, onde é que a gente quer o negativo e tal.
certo? Então a ideia é mais ou menos essa, né? Reparem uma coisa importante aqui, né? A gente vai ter que obedecer sempre, né, o princípio aqui da conservação de energia, né? Então, se a gente tem ali uma... Reparem que o N1 e o N2, né, em termos de comparação de tensão e corrente, né, eles são contrários, né? Então, reparem aqui que no, né, V2 por V1 é N2 por N1, né? Mas aqui o I2 por I1 é N1 por N2, tá? O que que significa isso, então? Né? Que se a gente tiver, então, uma corrente, uma tensão, por exemplo, aqui, muito alta, tá? Se a gente aumentar em 10 vezes a tensão aqui, por essa proporção, a gente vai diminuir a corrente, né, lá do secundário, em 10 vezes também, tá? Isso justamente confirma de novo, né, mais uma vez aquele princípio lá da conservação de energia, tá, pessoal? Então a gente não pode tirar a energia do nada, né, e nem fazer com que ela desapareça, né, do nosso circuito aqui, né, dos nossos elementos, certo? Alguma coisa tem que acontecer com ela. E aí, aqui nesse sentido, a gente tem então né, esse fenômeno de conservação de energia, e se a gente aumentar a tensão, a gente sabe que vai baixar a corrente na mesma proporção, e se aumentar a corrente, vai baixar a tensão, certo? Isso nos dá então, né, ali as configurações diferentes para transformador elevador de tensão e transformador rebaixador de tensão, certo? E claro que isso é uma questão de perspectiva também, né? Vejam que vocês podem, né, teoricamente, porque aí tem uma série de restrições também quanto ao tipo de, né, o calibre de fios que o pessoal usa para enrolar as bobinas ali, enfim, né, fazer os transformadores, mas que teoricamente vocês podem inverter, né, os transformadores e inverter essa relação também, né? Então, se vocês ligarem um transformador o rebaixador, né, ao contrário, ligar a entrada de vocês no secundário ali e tal, ele, né, tende a aumentar então a tensão, vai virar um elevador de tensão, certo? Mas o que se faz geralmente é usar bitolas diferentes também, né, para os fios ali, então, né, geralmente não dá para fazer esse tipo de coisa, tá, pessoal? Não é seguro, tá? Vocês podem queimar o dispositivo, né? À medida que vocês põem uma corrente ali maior do que ele suporta naquele fio, certo? Aqui de novo, né? Comentando sobre a conservação de potência, tá? Eu já comentei isso com vocês. Só, né? Agora aqui escrevendo em termos da equação, né? Da potência complexa, certo? Então a gente tem, né? O V1 versus vezes o conjugado do I1 ali, né, para dar essa nossa potência complexa, né? A gente pode substituir, né, usar essas equações aqui, usar essas igualdades, né, que a gente tira aqui de cima, tá? E ver que, na verdade, isso é igual ao V2 pelo conjugado do I2, que é igual a S2, certo? Então, como resultado disso tudo aqui, né, o S1 é igual ao S2, certo? Ou seja, a potência no primário é igual à potência no secundário, certo, pessoal? Isso, claro, né, de novo, considerando que a gente tem uma conservação de energia, né, e que não há perdas no núcleo, né, pessoal, do transformador, tá? Então vocês podem utilizar, né, daqui a pouco um núcleo que não é muito legal lá e tem um monte de perda, né? Um transformador que esquenta pra caramba lá e dissipa metade da energia em feito Joule, tá? E geralmente a gente tem umas perdas consideráveis, certo? Mas não tanto, mas alguma coisa. E então, quando vocês não têm esse tipo de perda, né, se vocês considerarem que vocês não têm esse tipo de perda, vocês vão ter então, né, uma equivalência aqui, certo?
Outra coisa que eu esqueci de comentar, mas comento agora, é a simbologia quanto ao núcleo, tá, pessoal? Então, esse transformador aqui, por exemplo, esses quatro aqui, né, na verdade, eles estão sendo simbolizados por um núcleo de ferro, tá? Então, como que eu sei que isso aqui é um núcleo de ferro, tá? Eles têm esses dois tracinhos aqui, sólidos, tá? Entre as duas bobinas. Isso aqui simboliza o núcleo do meu transformador, certo? Então eu posso ter um núcleo de ferro, por exemplo, eu posso ter um núcleo de ferrite, tá? Que é esses tracinhos aqui também mais tracejados, né? Então, tipo aquela linha, né, do Paint lá e tal, que vocês podem escolher fazer ela sólida ou fazer, né, ela picotada, né? Tem no PowerPoint também isso, certo? E o núcleo de ar, né, por exemplo, ele é vazio, certo? Então ele não tem essas duas linhas aqui, tá? Então esses são os mais comuns de ver, né, na elétrica e na eletrônica, né? Na eletrônica, como eu já comentei nas aulas passadas, se usa bastante ferrite também, né? Em função das altas frequências, certo? Então, justamente para reduzir essa perda, né, por efeito Joule, tá, pessoal? Então, um valor de reatância ali muito grande, né, muito alto, certo? E tem também transformadores, né, com núcleo variável, tá? Que vocês podem regular, né, usar como sensor, enfim, né? Tem indutores também, né, nesse sentido, assim, que são... Tem algumas aplicações aí como sensores, mas a gente não vai entrar muito nisso agora, tá? Então, para o cálculo da impedância refletida aqui, pessoal, como é que a gente considera esse cara, né? A gente sabe então que vai ter essa proporção aqui, tá? Agora ali de 1 para n, né? Vai ter então né, uma impedância ali característica daquele circuito, tá? Uma impedância de entrada, uma impedância de saída, né? E vai ter aqui, né, potencialmente uma fonte de tensão aqui ou uma fonte de tensão aqui, né? Então, como a gente espelha, né, isso aqui, né, e como a gente calcula então o equivalente, tá? A gente calcula então, né, a impedância equivalente, certo? Fazendo ali a tensão, né, o V1 por I1, tá? E a gente sabe que isso aqui vai ser igual então a 1 sobre n ao quadrado, tá? O n ao quadrado é característico dessa equação, tá? É para fazer essa reflexão aqui mesmo, tá? Não está errado isso aqui. Vezes V2 por I2, certo? O que resulta então num VL, né? Que é o V lá da carga, certo? Dividido por n ao quadrado, certo? Então a impedância de entrada vai ser a carga, né, por n ao quadrado, tá? Vocês podem também calcular o equivalente de Thevenin desse circuito, certo? Como é que vocês fazem isso? Então, lembrem, né? Abrindo lá o circuito, tá? Então, a tensão de Thevenin vai ser igual a V1, né? O que vai ser V1? V2, né? Por N, certo? Ou V supply aqui, né? O V da fonte 2 por N, nesse exemplo aqui, tá? Beleza? E para calcular a impedância de Thevenin aqui, tá? Vocês vão fazer o V1 por I1, né? Ou seja, né, o V2 por N, né? O V1 é igual a V2 por N. O I1 aqui é igual a N I2, né? Lá em cima a gente considerou isso aí, lembrem, né? E isso aqui vai ser então igual a Z2 por N ao quadrado, tá? Remodelando isso aqui então, a gente consegue, né, escrever o V2, né, igual a Z2 por I2, né? O que, claro, a gente já esperava, né? Porque a tensão, né, que tem aqui no secundário, né, obviamente vai ser essa corrente aqui por essa impedância aqui, né, que pode ser uma carga, tá? Lembrem, né, que aqui para utilizar então
já que a gente tem, né, esses elementos aqui, tá, que não nos permitem calcular a associação direta aqui das resistências, né, a gente utiliza então uma fonte lá, né, e calcula então a nossa fonte a nossa resistência de Thevenin, certo? Impedância de Thevenin, nesse caso, que é Z2 por N ao quadrado, tá? Aí algumas outras questões aqui, tá? Por exemplo, as impedâncias refletidas, né, elas podem ser consideradas por ambos lados do circuito, certo? Então pode ser que eu tenha um V1 lá e tal e queira refletir esse lado de V2, né? Ou vice-versa, tá? Tem a V2 aqui e tal e quero refletir esse lado aqui, né? O V1 para cá, tá? Para o secundário. Como é que se faz isso? Através dessas constantes aqui, né? Então Z2 por N ao quadrado, V2, né, por N, certo? E aqui desse lado N ao quadrado por Z1, né? E N vezes V1, certo? Beleza, pessoal. E para exemplificar, né, isso aqui um pouco, como a gente sempre faz, né, vamos a uns exemplos aqui, tá? Então, nosso primeiro exemplinho aqui, tá? Aqui a gente tem então um transformador, né, ideal, certo? De razão de transformação ali de 2.400 volts, né? Por 120, certo? Aqui tem volts e tal, mas nem era correto escrever, né? Porque isso aqui é uma razão, na verdade é volt por volt anula, né? Mas é só para vocês entenderem aqui do que eu estou falando, tá? Então ele tem uma razão de transformação de 2.400 por 120, né? E 9,6 kVA, né? E 50 voltas no lado do secundário, né? Então, tendo essa configuração aqui, essa razão de transformação, essa corrente do secundário e esse número de voltas, tá? Calcule. Então, a gente quer saber a relação de espiras, certo? Para esse cara aqui operar dessa forma. Número de espiras no primário, tá? As correntes no primário e secundário, tá? E se esse é um transformador, rebaixador ou elevador de tensão, tá? Então são questões bem simples e bem conceituais, né? Só para ver se vocês pegaram aqui a ideia principal da coisa, tá? Então vamos ver como é que a gente resolve isso aqui, né? Primeiramente, a relação entre espiras, tá? Barbada aqui, né, pessoal? Então, V2 sobre V1, né? Aquele N lá que a gente tinha ali nos slides anteriores, né? Que é igual a 120 por 2.400, né? Isso dá então uma relação aqui de 0,005, tá? E o que que a gente faz com isso aqui agora, pessoal? Né? A gente utiliza então para calcular o número de espiras no primário, né? Lembra então que a gente tem né, aquela razão lá, né, de N2 por N1, certo? E o N agora, o valor de N que a gente calculou ali no exercício anterior, né? E basta então que a gente substitua isso tudo aqui, né, na equação, certo? O N1 vai vir para cá, né, vai ficar 50 dividido por 0,05, né? E aí vocês vão chegar aqui tranquilamente nesse número de espiras do primário, certo? Bem tranquilo, né? E as correntes, então, né? No primário e no secundário, tá? Ah, Repare, então, que esse aqui é um transformador ideal, né? E aí disso a gente sabe que ele não tem perdas, né? No nosso núcleo magnético lá, tá? Então vocês podem levar em conta essa consideração, né,
de conservação de energia, certo? Essa lei, então, da conservação de energia, tá? Ah, e simplesmente considerar que V1 vezes I1 é igual a V2 vezes I2, né? Que é igual a 9,6 kVA, tá? Que é a nossa potência lá, certo? Ahn, Através disso aqui, então, né, vocês podem reorganizar as equações, tá? No caso aqui, né, para V1 que vocês já têm lá, vocês calculam isso aqui e vão chegar em 4 amperes, certo? E no caso de I2, lá, né, vocês substituem isso aqui, tá? Vão chegar em 80 amperes, né? Reparem que vocês também poderiam, né, utilizar o valor de N aqui, tá? Tendo I1 e o valor de N, né? Ou I2 e o valor de N, se quisesse calcular I1, né? Ahn, e aí vocês, né, têm que obrigatoriamente chegar no mesmo resultado, tá, pessoal? Então, 80 amperes aqui também, né? Sem mistério. Agora, se é um transformador rebaixador ou elevador, eu acho que aqui tá bem óbvio, né? Então, o V1 lá, né, a tensão de entrada era 2.400 volts, né? E o V2 lá é 120, tá? Então, né, é um transformador rebaixador, com certeza, certo? Então, a nossa saída é menor que a nossa entrada, né? O que caracteriza, então, um rebaixamento de tensão elétrica ali, tá? Se fosse o contrário, seria, então, um elevador, né? Outro exemplo aqui, pessoal, tá? Então, nesse exemplinho aqui, estou pedindo para vocês calcular a potência fornecida ao resistor de 10 ohms, né? No transformador, então, ideal da figura, tá? Então, a gente tem aqui esse resistor de 10 ohms, né? E a gente quer saber qual será, então, a potência, né, fornecida por todo esse arranjo aqui do circuito, tá? Para esse resistor em questão, né? Algumas considerações aqui, né, pessoal? A primeira e talvez a mais importante aqui, tá? Então notem que esse resistor aqui de 30 ohms, tá? Esse aqui, certo? Ele impede da gente utilizar essa técnica de reflexão e tal, né? Justamente porque ele está acoplando esses dois circuitos aqui eletricamente, né? Então, ele está fazendo a conexão aqui entre esses dois circuitos, tá? A gente tem aqui um caminho elétrico, né? Então, como é que a gente calcula esse tipo de coisa aqui, tá? A gente pode utilizar malhas, né? Que é uma coisa bem simples, vocês já estão acostumados a mexer, né? E funciona sempre também, tá, pessoal? Na dúvida, né? Podem usar aí que não tem erro, tá? Então, como a gente equaciona isso aqui, tá? 120, né? Que é essa nossa fonte de alimentação aqui, né? Mais então 20 mais 30, tá? São os resistores aqui, certo? Menos 32, né? Afinal de contas, essa tensão vai estar, essa corrente 2, né, vai estar passando aqui, gerando esse potencial, né? Mais o V1, tá? E aí o V1 a gente deixa como uma incógnita por enquanto, tá? Então, realinhando isso aqui, né, rearrumando isso aqui, melhor dizendo, a gente vai chegar nessa equaçãozinha aqui, tá? Então, 51 menos 32 mais V1 igual a 120, certo? Beleza. Para malha 2 lá, a mesma coisa, tá? Então a gente vai ter lá um menos V2, tá? Porque agora a gente está, né, considerando essa malha aqui, né? 10 mais 30, porque 10 mais 30, né? O 30 daqui, o 10 daqui, tá? Vezes I2, tá? Menos 31, que é o efeito da corrente 1, né? Passando nesse resistor aqui, tá? Igual a zero, certo? Aí, colocando isso aqui, né, rearrumando isso aqui, a gente vai ter também essa equaçãozinha aqui, né?
Mas aí vocês vão me falar, poxa, Vinícius, mas agora complicou, porque tem aqui, olha, uma, duas, três, quatro, né? Quatro incógnitas, duas equações só. Não dá para resolver esse problema, né? Esse sisteminha aqui. Mas na verdade dá, se a gente utilizar, né, o nosso conhecimento a respeito do transformador lá, né, pessoal? Então a gente sabe que a nossa razão de transformação aqui, e aí considerem, né, o sentido que a corrente está orientada, tá, e o sentido dos pontos, né? E a razão de transformação, né? Então a gente tem aqui 2 para 1, certo? Uh, então a gente pode, né, escrever, né, essas razões de transformação aqui em termos dessas variáveis, né? Sabendo lá então que o V2 ele vai ser igual a menos metade do V1 e, né, por consequência, sabendo que o I2 vai ser igual a menos 2 e 1, certo? Sabendo isso aqui, então, a gente sabe agora, a gente vai ter quatro equações e quatro variáveis, né? Ou seja, a gente pode resolver isso aqui agora, né? E assim a gente faz, né? Substituindo então os valores lá, tá? A gente vai chegar nessas equaçõezinhas aqui, tá? Daqui vocês podem achar o valor de V2 em função do I2, né? Uh, podem substituir lá, vão chegar aqui então no valor de I2, né? Que é o que nos interessa, tá? Por que não calcula todo o resto? Porque a questão aqui nos pede, na verdade, a potência fornecida ao resistor de 10 ohms, tá, pessoal? Então, é isso aqui que nos interessava, né? E vejam que aqui agora o V2 ele não está aplicado, né, totalmente aqui em cima desse resistor de 10 ohms, né? Então a gente tem esse outro resistor aqui também influenciando, né, o circuito secundário aqui desse transformador, tá? Então, o caminho mais prático aqui me parece ser utilizar o cálculo da corrente mesmo, né? Então, reparem, né, que essa corrente aqui ela, né, vai ser ao contrário, aqui vai levar um sinal de menos, mas não nos importa aqui, né, porque a nossa potência, certo, aqui, que está sendo pedida, né, se eu não especifiquei nenhum outro tipo de potência ali, pessoal, calculem a potência eficiente, tá? Em watts. Né, que é o caso aqui. Falei só potência. Essa potência, então, ela pode ser calculada como I ao quadrado vezes R, né? E é exatamente isso que a gente tem aqui. Então, menos 0,7272 ao quadrado vezes o 10, né? Que é igual a 5,3 watts, certo? Então, essa é a potência dissipada em cima desse resistorzinho aqui. Então, autotransformadores aqui, pessoal, nosso tópico final da aula hoje, tá? Então, a principal diferença, né, que vocês já vão ver aqui olhando esse esquemático aqui, né, em comparação com os transformadores que a gente estava estudando antes, é que nesse transformador aqui, a gente não tem, né, duas bobinas separadas acopladas magneticamente, tá? Só. A gente tem, então, na verdade, uma grande bobina, certo? E um terceiro terminal saindo dela aqui, tá? E qual é a lógica por trás disso, tá? A gente tem, então, uma bobina grandona, no meio dela, geralmente é o meio, ou pode-se usar partes intermediárias, tá? Mas, para esse exemplo que eu vou dar aqui é o meio. E sai um fio que a gente usa, né? Então, como se fosse a referência. Imaginem o seguinte, né? Vocês têm uma tensão aplicada em cima dessa bobina, e em cima dessa bobina aqui vocês vão ter então esse valor de V, né? Como o nosso fluxo lá, né, e a nossa indutância é proporcional ao número de espiras, né? E a indutância, né, está diretamente proporcional, diretamente relacionada à tensão, né, a queda de tensão em cima desse dispositivo, tá? A gente sabe que
Se eu pegar e diminuir, né, pela metade esse número de espiras, eu vou diminuir essa tensão pela metade também, tá? Então, se eu puxar um terminal aqui do meio, vai ser que nem aquele caso do potenciômetro lá nos resistores, tá? Então, a gente vai ter uma divisão de tensão aqui, né? Um divisor de tensão, certo? E aí a gente vai ter então uma razão de espiras ali, né, de N1 e N2, tá? Então vamos ter uma tensão aqui, né, daqui para cá, né? Então desse terminal do meio para cá e desse terminal do meio para cá, certo? Fazendo então um divisor de tensão, tá? Qual é a moral disso? Por que que se usa esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de transformador aqui, ele é muito utilizado, por exemplo, na eletrônica, tá, pessoal? Lá na eletrônica é bem comum a gente ter certos circuitos integrados e tal que dependem de alimentação simétrica, tá? Então, por exemplo, né, se vocês vão ter lá alguns amplificadores operacionais, né, alguns circuitos utilizados para amplificação de sinais, né, que vocês não alimentam ele com 0 ou 5 volts, né, ou 0 e 12 volts. Vocês alimentam eles com mais 12 e menos 12, tá? Então, esse mais ou menos 12 aqui não é tipo 11,5 ou 12,5, tá? É mais 12 volts e menos 12 volts, tá? E como vocês fazem isso? Vocês pegam uma bobina aqui que teria uma queda de 24 volts, né? Puxam um fio lá, né, dessa espira do meio, né? Isso aqui vai ser o 0, né, volts, a referência. Daqui para cá eu tenho mais 12, daqui para cá eu tenho menos 12, certo? E isso forma nossos 24 aqui, tá? Lembrando que daí, no caso do menos, né, o 0 entraria como negativo, né, como positivo, aliás, tá? E o menos 12 aqui como negativo, né? Então, na verdade, a gente tem uma queda de 12 volts e 12 volts, né? Esse terminal do meio aqui é chamado de center tape, tá? Geralmente, ou de tap em inglês ou de tape em português, certo? E aqui a gente tem então as duas estruturas para o que seria um circuito rebaixador de tensão e para o que seria um circuito elevador de tensão, certo? Então, o equacionamento desse circuito, né, ele é bem simples, né, bem similar àquilo tudo que a gente já havia visto, certo? Então, basicamente, né, a aplicação de equações aqui, né, vocês vão ter então um certo fator lá em relação à corrente, né, que é diferente ali e tal, né, ou então podem usar dessa forma aqui, tá? O V1 e o V2 também vão guardar essa relação, né? Reparem que isso acontece, né, aqui nesse porque lá no V2, né, o V2 aqui depende do tamanho inteiro dessa bobina, né, lá no elevador, tá? E o V1 ele utiliza só uma parte dessa bobina, tá? Só o que está em N1 aqui, N1 espiras, né? Então por isso que o V1 é dado em relação a V1 para N1 e o V2, V2, N1 mais N2, certo? O complementar acontece aqui, né, no rebaixador de tensão, certo? Então para V1 a gente vai ter lá a soma de N1 e N2, certo? As bobinas totais, né? Número total de espiras, né? E V2 em função só de N2, certo? Então, princípio de conservação da potência, isso aqui continua, né? E assim que é dada, então, essa razão entre V1 e V2, e 1 e 2 aqui, tá? Um exercíciozinho aqui só para encerrar, né, pessoal? Então, como é que, o que que a gente quer aqui nesse exercício, tá? Nesse exercício aqui, então, peço para vocês comparar as relações de transformação dos dois transformadores abaixo, certo? Ou seja, né, levando em consideração esse valor de corrente e tensão, né, comparem o que acontece nos dois, lá, certo? E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, reparem, né, que
transformador aqui acoplado, tá? A gente tem então, né, a potência lá no primário igual ao do secundário, tá? E a gente vai ter também a potência do primário igual ao do secundário para o autotransformador. Mas nesse aqui, né, a gente tem então o 0,2 aqui, que é esse I1 que passa aqui, né? Vezes o V1, que é 240, tá? Dá 48 volts, certo? No secundário desse cara a gente vai ter 4 amperes, mas a gente vai ter 12 volts, né? Lembrem, né? Aquela razão de transformação que eu comentei com vocês, né? Então, se sobe uma coisa, desce a outra em igual proporção, certo? E aí a gente vai ter 48 volt-ampere, certo? Como potência nesse cara aqui, né? Já nesse autotransformador, né? A gente vai ter ele, né? Acoplado, né? Não só magneticamente, né? Vai ter ele acoplado. Vamos ter ele acoplado, agora saiu, acoplado também eletricamente, certo? E isso vai ter um certo efeito, né? Vai ter o efeito de necessariamente puxar mais corrente aqui desse primário, tá? Porque, né, no primário, na bobina primária, né, a gente vai ter um 0,2, certo? Que nem tinha aqui, tá? Mas para ter esse 4 amperes lá no secundário, né, a gente tem que ter um divisor de corrente aqui, aonde vai 4 amperes para lá, né? E para que isso aconteça, a corrente total nesse primário aqui, né, tem que ser então 4,2 amperes, certo? Que multiplicado pelo 240, né, vai dar então o valor de 1008 volt-amperes, tá? O mesmo vai acontecer quando a gente multiplicar aquele 252 lá, né, que é os 240 ali do primário mais os 12 do secundário, tá? Então a tensão total, né, é 252, né? Quando a gente multiplicar essa tensão total pela corrente, né, que passa ali, certo? Que é os 4 amperes, a gente vai chegar na mesma potência, tá? O que significa, então, né? Esse transformador aqui, do ponto de vista energético, né, é muito menos eficiente do que esse aqui, tá? Olhando, né, do ponto de vista ali só do secundário e tal, né? Certo? Porque embora as tensões e correntes sejam iguais, né, que a gente tem lá, né, no secundário, que é o que a gente quer utilizar, tá? O acoplamento, né, com elétrico ali, né, na verdade, no caminho elétrico ele reduz a eficiência, né? E o autotransformador requer 21 vezes mais potência para que a gente consiga, então, atingir esses mesmos parâmetros, certo? Beleza, pessoal. A matéria é essa, tá? Vou deixar um exercíciozinho para vocês, né? Para que vocês tentem fazer em casa, né? E entregar na próxima aula. Entregar não, mas que a gente possa corrigir na próxima aula, tá? Como sempre. E é isso aí, tá? Então, para o circuito abaixo, né? Calcule I1, I2 e IO, certo? Então a gente tem alimentação aqui de 120 volts, fase 30, tá? Tensão RMS. Temos aqui um autotransformador, temos essa configuração aqui de pontos, certo? V1 aqui, V2 aqui. Né? Para V1, então, a gente tem 80 espiras, tá? Turns em inglês, né? E para o V2 lá, a gente tem, então, 120, certo? Então, temos aqui N1 e N2, ok? As respostas estão aqui, né? Então, tentem fazer e aí a gente corrige na próxima aula, certo? Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Tentem fazer esse exercício, a gente corrige ele na próxima aula, então, né? E
E aí na próxima aula a gente já vai começar um tópico novo, né? Que consiste então, né, de motores, depois a gente vai ver geradores aí também e fechar essa parte de fenômenos eletromagnéticos nos circuitos, né, na nossa disciplina, tá? Depois vamos fazer então aí uma breve abordagem, né, em eletrônica e diodos, tá? Depois instalações prediais e instalações elétricas, na verdade, tá? E teremos nossa P3, certo? Então, muito obrigado, se cuidem, estudem e até mais. Abraço.